Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do podcast Smart Supply, o podcast que ajuda a indústria a realizar uma previsão de demanda mais eficiente. Falamos de inovação, boas práticas, inteligência artificial. Eu sou o Igor, CEO da E-Systems, e hoje temos o prazer de receber o Fernando. Hoje ele é consultor e mentor de supply chain, já passou por grandes empresas como TAM, Gol, Caloi, Harley-Davidson, Walmart e Resinas Brasil. No episódio de hoje, vamos aproveitar toda a experiência do Fernando para a gente falar como é que a gente consegue acomodar uma visão sistêmica da cadeia de supply chain. Seja muito bem-vindo, Fernando. Grande prazer em estar conversando com você hoje. Para começar, gostaria que você se apresentasse, fizesse uma introdução da sua carreira, e aí a gente vai aprofundando os temas para conhecer cada vez melhor. Combinado, Igor. O prazer é todo meu estar com você, poder trocar um pouquinho de ideia, né? E contribuir. Eu sou engenheiro de produção, formado pela Poli, pela USP. Resolvi fazer mestrado um pouquinho depois que eu me formei. E meu mestrado ficou no meio das minhas duas primeiras experiências profissionais com consultoria, né? Então, comecei meus primeiros 6 anos de carreira com consultoria na Deloitte e na Price. No meu mestrado, eu tive contato pela primeira vez com o tema supply chain. Então, lá no final dos anos 90, quando o tema começou a ser discutido, no Brasil especialmente, né? Fora do Brasil um pouquinho antes, né? Mas no Brasil especialmente. Então, as grandes empresas que têm subsidiária no Brasil, elas começaram a se estruturar sob o ponto de vista de supply chain, né? Criar uma estrutura. Então, eu participei dessa época, desse tempo aí em que as coisas estavam acontecendo, estavam pipocando aqui no Brasil, né? Depois disso, eu tive experiências em empresas aéreas, experiências no mundo de varejo, tanto no Walmart, como você citou, como na loja Centauro também. Experiência na indústria, principalmente, e aí também diversos setores, na Caloi, né, indústria de bens de consumo, a indústria química, o Grupo RB, e também a Agfa, uma empresa belga que faz parte do mundo químico e do mundo de healthcare também. Tive uma evolução de carreira mais ou menos linear, assim, né? Comecei lá, no primeiro emprego como trainee, aí já na Caloi eu já era o head de supply chain do grupo, fui diretor de supply chain do Walmart, diretor da RB, diretor de operações da Harley no Brasil também, da Harley Davidson, ajudei a implementar. Eu tive o privilégio de ser talvez uma das primeiras pessoas que se formou mesmo conceitualmente em supply chain, né? Era uma época que a coisa estava se estruturando em termos de conceituação no Brasil. E por isso eu tive a oportunidade, né, tanto pelo fato de ter essa bagagem conceitual, como pelo fato de ter começado em consultoria, a minha carreira ela teve uma constante no seguinte sentido: eu sempre ter participado de projetos, vou dizer para você que sempre mesmo, assim, todas as empresas basicamente que eu trabalhei, eu ter participado de projetos ou de estruturação ou de reestruturação dessa área, ou, no mínimo, de revisão da área de supply chain para projetos de melhoria, otimização e tudo mais. Então, eu tive uma carreira assim que foi muito construída em cima de projetos, mais do que no dia a dia, sabe? Então, realmente é um privilégio. E aí, basicamente, também bastante dessa experiência que eu trago comigo na minha consultoria e também que eu trago comigo na mentoria para os executivos e para as pessoas que estão nessa ascensão de carreira, né, da área de supply chain, especialmente de demand planning. Então, em resumo, é mais ou menos isso, e eu acho que ao longo da nossa conversa eu vou dando alguns exemplos práticos do que eu falei de projetos. Parabéns, Fernando, excelente. E é muito importante a gente ser grato pelas oportunidades únicas que a gente tem, né? Então, tá presente ali no começo do nascimento de uma nova indústria, como a de supply chain, realmente é uma oportunidade incrível. É, e nesses anos de experiência, tanto em empresas quanto nesse ângulo da consultoria, o que que você percebeu de desafios comuns, né, e oportunidades nessas diferentes indústrias, tanto as indústrias de produção quanto o próprio varejo? Conta um pouco aí o que que eles têm em comum. Legal. Eu diria para você o seguinte, ó, cada, é, cada indústria, né, cada operação, cada setor, ele tem as suas particularidades, né? Vou meio que chover no molhado, mas é uma chuva importante. Tem as suas particularidades, então vamos lá. Quando você está no mundo da aviação, por exemplo, o que é crítico? O crítico é a disponibilidade do avião, né?
Então, cada avião parado num pátio de um aeroporto é um absurdo de custo de todas as taxas do avião parado e muito mais ainda a perda de venda, né, da disponibilidade do avião, né, todos os remanejamentos que têm que ser feitos e tudo mais. Então, eu vou dizer um pouquinho da diferença e depois vou cruzar e falar o que eles têm em comum, que as diferenças elas contribuem para entender o que eles têm em comum também, né? Então, nesse sentido, a aviação, Gol e TAM que eu participei, eles têm uma pegada de ter uma cadeia, uma cadeia de supply chain, uma filosofia de supply chain voltada para a alta disponibilidade da operação da empresa, né? Óbvio que custa, mas muito mais para você fazer a coisa andar sem faltar peça, sem ter algum tipo de subsistema quebrado, que não teve manutenção e tudo mais. Então, essa é uma pegada. O varejo, ele tem uma pegada parecida, mas o varejo é uma pegada de não faltar produto na loja, né? Então, por exemplo, uma loja, falta de produto na loja, perda de venda imediata, né? Então, disponibilidade de produto na loja, mix adequado na loja, tem essa pegada de supply chain, então, também para disponibilidade, só que aí já começa a misturar com uma pegada também de custo, né? Porque o varejo, as margens normalmente são pequenas, então você tem que fazer o milagre, né, de supply chain, que é o milagre de você atender bem com um custo adequado, né? É, e na indústria B2B, e aí, que são todas as outras que eu participei, né? Calói é uma exceção, porque a Calói ela é um B2B voltado para varejo, né? Então vem para Casas Bahia, Loja 100, Walmart, né? Que não existe mais, né? Enfim, para os grandes varejistas. Então tem uma pegada de varejo também de alta disponibilidade. Mas as indústrias em geral, elas têm um foco muito maior em custo, né? Em geral. Obviamente que nível de serviço é importante, mas é fazer com que o custo da operação logística ele seja otimizado cada vez mais. Então, tem essas diferenças. E em comum, o que, que tem tudo isso? Em comum tem uma coisa que eu fui perceber, talvez depois do meu 25 anos de experiência em um monte de áreas diferentes, né? Em comum, eles têm todos eles, eu vou dizer para você, agora está mudando isso, mas tinham uma atenção muito pequena, muito baixa à parte de planejamento de demanda, S&OP e a integração disso com produção. Então, assim, todos eles tinham as metas, quais são os objetivos do supply chain, da logística e tudo mais, mas sempre muito pensando no mundo físico da logística, né? Então, entregar rápido, ter o produto lá, ter um custo baixo de transporte, que obviamente tudo isso é absolutamente importante, mas nunca foi dada tanta atenção, nunca foi, nenhum deles, nenhuma das empresas, das indústrias, varejo um pouquinho mais, mas nunca dão tanta atenção assim a você conseguir ter um S&OP e uma junção entre demanda e produção e estoque bem feitinha. Eu acho que esse, e aí, né, o pulo do gato, esse é o segredo do sucesso em qualquer indústria, é ter esse meio de campo bem azeitadinho. Ah, muito legal, muito legal. Você tem uma experiência, né, tanto prática quanto acadêmica. O que que a gente vê é que muito desse desacoplamento e essa falta de visão de um sistema vem das origens do próprio modelo, né? Que é o MRP, que era baseado em materiais. Então, no fim, é um olhar muito mais a indústria produz e o mercado vai consumir. É isso, vamos colocar lá nos anos 70, 80, né? E a partir dos anos 90, a globalização, os mercados ficaram muito mais abertos a novos competidores que estão até em outros continentes, né? Vide a China. O mercado ele não é tão, vamos botar assim, aberto a você produz, o mercado consome. E essa mudança que você colocou, né, de se planejar em vez de baseado nos materiais na produção, basear a partir da demanda, e isso ser o direcionamento da produção, do planejamento, da distribuição, né, do estoque, é algo até relativamente novo mesmo. As primeiras publicações aí, entre aspas, né, mas pensando em publicação acadêmica, até ela ser empregada na indústria, a gente tem 20, 15 anos mesmo, como o DDMRP, né, o planejamento orientado à demanda, e que hoje pouquíssimas empresas ainda usam, estão usando, né?
Ainda é uma grande inovação, um planejamento de produção sistêmico, olhando para a demanda como você colocou. E pensando nessa mudança de ótica, uma empresa mais tradicional, que está olhando basicamente ali se tem os insumos suficientes para a produção, se tem um nível de estoque que atende à média dos últimos meses de venda, que normalmente é o que acontece. Como você vê aí de primeiros passos importantes para. E não tem uma área de S&OP estruturada. Muitas vezes, quem faz o planejamento de demanda é uma pessoa que acumula essa função com a função financeira, ou é a pessoa que faz o planejamento de produção, né? O PCP ou APCP também faz planejamento de demanda. Às vezes alguém do comercial, ou às vezes nem é feito. É a expectativa do time comercial que é dada com uma previsão de demanda. E claro, já é sabido que há bias, há um tendencionamento das pessoas que têm que ter aquilo para bater a meta, né? Que normalmente elas têm uma expectativa maior do que realmente acontece, e isso acaba indo para a produção. Então, nesse momento de empresa, que ela está pensando em fazer os primeiros investimentos em S&OP, trazer a primeira, a segunda pessoa, que você aconselha desses primeiros passos para que eles sejam mais assertivos, tenham sucesso e a empresa aumente os investimentos, percebendo que isso dá retorno? Como é que uma empresa, um decisor, uma decisora poderia estar começando essa jornada? Legal. Então, essa pergunta é uma pergunta que já foi feita para mim na prática, assim, como eu falei para você, como eu tive a oportunidade de implementar a de supply chain em algumas empresas, né, implementei eu fiz startup da Go Airlines, lá no ano de 2001, e eu participei do startup estruturando ela de supply chain. Na Caloi é a mesma coisa, né, quando ela virou uma empresa profissionalizada, eu também fui lá para estruturar a área que não existia, fiz a mesma coisa no Grupo RB aqui algum pouco tempo atrás, fiz parecido na Centauro. Então, assim, é legal porque eu fico bem tranquilo para responder na prática, né? E o que eu acho assim que é interessante? Tem um pedaço dessa história que é anterior à implementação em si, que eu acho que é esse, vou dizer assim, esse garante uns 50% do sucesso da implementação. Os outros 50%, de fato, é fazer em si, né? Estruturar a área e fazer rodar. Mas tem uma parte anterior. E aí, vamos lá. Como é que essa parte anterior, o que quer dizer isso daqui? Isso quer dizer o seguinte, ó. Normalmente uma empresa que está decidida a investir em planejamento de demanda um pouquinho mais estruturadinho, um pouquinho mais inteligência, ela foi motivada por alguma pessoa, algumas pessoas que perceberam valor nisso, né? Uma, duas pessoas, idealmente o dono da empresa como uma empresa de dono, né? Um CEO que veio de mercado e substituiu alguém que era um pouquinho mais tradicional, né? Então, isso é um primeiro ponto. Mas, quase que em 100% dos casos, né? Normalmente, não é uma ideia que a empresa inteira comprou, sabe? É uma ideia, normalmente, de poucas pessoas que viram aquilo como uma oportunidade. Então, esse é um ponto importante. Vamos guardar isso numa caixinha. Então, é de uma pessoa só, poucas pessoas, não é uma ideia da empresa inteira normalmente. Segunda caixinha. Quando a empresa está desestruturada em termos dessa conexão de venda com produção e estoque, né? O que acontece é que, como você mencionou, quem faz o planejamento quem faz essa interface, né? Esse S&OP, quando ele não existe, né? É uma pessoa que não conhece do assunto, porém já faz há muito tempo, já tem aquilo na mão dela e já existe uma tradição de como aquilo é feito dentro da empresa, que pessoas que participam e tudo mais, né? Então tem também uma questão de cultura já enraizada lá, com pessoas que muitas vezes estão há muito tempo na empresa. Então, segunda caixinha ali, né? A terceira caixinha é que essa disciplina, né? Quando eu falo disciplina, não é tipo acadêmico, né? Essa coisa de asinopia, é o que está por trás disso, né? É, ele é um pouco diferente do dia a dia da operação de supply chain, tanto de compras quanto de produção e de logística de entrega, por exemplo. Ele dentro das coisas que fazem parte do supply chain,
ele é aquilo que tem de mais sofisticado, assim, daquilo que precisa de mais inteligência, de mais matemática, de mais modelo matemático, inclusive mais sofisticado. E o Excel ele é só um operador. Ele tem quase nenhuma inteligência dentro. Você nem consegue colocar muita nele, na verdade, né? Porque ele é limitado, como não foi feito para isso, né? Então, só que o SNOP bem feitinho, ele precisa disso. Precisa, inclusive, de inteligência que você sobe primeiros 1 ou 2 degraizinhos no dia a dia da operação, inteligência matemática, entender o que é otimização, se existe algum modelo de otimização, se existe alguma ferramenta estatística que te ajuda, né? E aí, eu vou fazer um gancho agora, um outro ponto que é assim, que é um fator como eu digo para você, uma disciplina que na faculdade, você não tem isso com muita atenção, nenhum curso específico para isso. Na pós-graduação, você vai fazer pós-graduação em engenharia por exemplo, administração, né? Seja mestrado ou pós-graduação mesmo. Essa é um tipo de disciplina, de matéria que passa meio que pela tangente, se aprende, mas não é foco, né? Então, conceitualmente, tem muito pouca gente preparada, muito pouca mesmo, para poder pegar e conceitualmente fazer um modelo, entender como é que funciona a dinâmica, a matemática por trás das coisas e fazer um modelo que se encaixe direitinho na empresa, né? Então, são 3 caixinhas que são anteriores à implementação. Mais um paralelo interessante, ó, olha como é que são as coisas. Quando assim, se uma pessoa segue a carreira financeira, fala assim, pô, vou fazer um MBA bacana da área financeira. Ela faz naquele MBA e tem uma tonelada de conceituação matemática super sofisticada para poder trabalhar, sei lá, com fluxo de caixa, para poder trabalhar analisando o mercado de ações, de commodities, elaboradíssima, com um monte de tese, etc, etc, né? Que dá um baita resultado se bem aplicada, né? Fazendo um paralelo com o mundo de supply chain, o resultado de um S&OP bem feitinho, ele pode ser comparável ao resultado de uma, sei lá, de uma boa administração financeira, né? Porque ele vai definir quanto que você vai ter de estoque, quanto você deixa de vender, o quanto você tem de capital de giro parado, o quanto que a empresa vale. No final das contas, né? Você faz uma evaluation da empresa baseado naquilo que ela deixa na última linha, né? No final das contas, né? E ainda de fato, pelo menos aqui no nosso mundinho aqui do Brasil, né? Você vai um pouquinho para a Europa, por exemplo, para a Holanda, é bem desenvolvido, nos Estados Unidos também, no Canadá um pouco, mas aqui no nosso mundo ainda não, assim, quase não existe profissional, talvez muito bem preparado e certamente curso não tem. E o cara que é bem preparado, ele é um autodidata, ele mandou ver, conhece matemática, gosta daquilo e aprendeu por conta dele, sabe? Então, o que eu diria, pegando essas 3 caixinhas que eu mencionei para você? A primeira coisa, com o risco aí de achar que eu estou vendendo meu peixe, mas não precisa ser só eu, não. A primeira coisa é a empresa que decidir fazer isso, ela trazer uma pessoa que consiga conceituar qual é o melhor S&OP para ela. Primeira coisa. Uma pessoa que conheça isso profundamente, um consultor, um diretor, alguém que consiga conceituar e falar, olha, não é se você pegar uma pessoa que você só contratar no mercado algumas pessoas super boas, mas que não tem uma visão um pouquinho mais ampla para conceituar, não vai dar água, não vai rolar. Então, a primeira coisa é trazer uma pessoa que consiga conceituar da melhor forma possível. A segunda é um trabalho forte de change management. Então, vamos lá. Qual que é esse trabalho? Esse trabalho é o seguinte, pô, uma empresa dessa situação, ela vai ter, como eu mencionei para você, ela vai ter uma turma que já faz aquele trabalho há muito tempo do mesmo jeito, o cara que está na produção ou o cara que está na área comercial, e alguém vem falar para ele, escuta, amigão, o que você está fazendo agora, já que não está certo, mas podia ser bem melhor, deixa que eu te ajudo a fazer, ou deixa eu trazer essas 2 pessoas que conhecem aqui, normalmente gente jovem, né? A turma de SNOP, o analista de SNOP é um cara jovem, porque é assim que tem que ser mesmo, o cara que tem a mãe que conhece, é muito difícil e também pode dar água por conta disso, né? Por conta da transição ou da montagem não ser bem feita, né? Então, também, uma pessoa que tenha senioridade para poder fazer esse change management legal é fundamental. E a terceira é isso aí, cara, é escolher quais são as ferramentas que vão te atender. Tem um monte de ferramenta pronta, um monte de coisa que você pode fazer. Qual vai ser a ferramenta que vai te suportar nesse processo? Como é que ela conecta direitinho com o teu ERP, se você tem um ERP? Como é que vai ser enfim, como é que vai ser o nível de complexidade de você implementar?
Então, essa é a preparação principal. Isso bem feitinho, aquela parte que é comum em todo o processo de reestruturação, que é desenhar a estrutura, ir no mercado contratar, implementar processo e indicador, essa vai rolar bem. Mas se a parte inicial não rolar bem com essa conceituação e esse traquejo para estruturar, né, a ideia, não rola. Vai ficar a ideia de um cara só, daquele cara que teve a ideia, que vai brigar com todos os outros diretores, e os outros diretores não vão querer perder poder também, que na verdade, né, é isso, especialmente quem tem os números de venda, né, que passa a ficar um pouquinho mais visível quando tem exagero na venda, quando é otimista, quando é pessimista. Então é basicamente isso. Eu não sei se eu fui muito no detalhe, mas é isso. Ficou bem claro, ficou bem claro. Pontos aí relevantes. É a pessoa ou aquele conjunto de pessoas que estão interessadas na mudança, elas têm que ter capacidade de modificar a organização, né? Tem que ter bastante atenção também no processo de gestão de mudança, porque são práticas, pessoas que estão fazendo o mesmo processo há anos, às vezes há décadas, né? E a mudança, muitas vezes, ela vem num período de testes, e nesse período de testes há falhas, há aprendizados, então, se não trouxer o time a favor dessa possibilidade, com certeza diminui muito a chance de sucesso. Então, um ponto que eu gostaria de refletir junto com você é como é que a gente pode, e a gente é perceptível essa escassez de profissionais, até por isso que as pessoas consultoras que se propõem a fazer esse trabalho, ouvindo dos clientes, muitas vezes têm custos proibitivos para a maioria das empresas, que normalmente são as empresas que mais precisam. Então, que vamos colocar assim, né? Que tem mais oportunidades, ou de uma maneira mais coloquial, né? Onde o mato está mais alto, que pode fazer uma diferença mais relevante na lucratividade. Então, eu queria refletir com você como é que a gente poderia acelerar esse processo com a tecnologia, com sistemas que sejam possíveis autoseleção de modelos, sistemas de aprendizado, sistemas de IA, que aí a gente amplifica o impacto dessa abordagem, mesmo se a nossa taxa de formação de profissionais, que seria ultra desejável, mas não é realista no curto prazo. Como é que você vê isso? A tecnologia, ela suprindo, de certa forma, há anos de experiência, mas que a empresa consiga capturar valor com sucesso, que isso é o mais importante. É que ela dê os primeiros passos e ela consiga reinvestir cada vez mais, e talvez no momento mais oportuno, que não seja o primeiro, aí ela consiga fazer um investimento mais relevante, falando, agora a gente não vai ter um supply chain mais ou menos que a gente conquistou nos últimos anos. Agora a gente quer um supply chain top nível internacional. Aí ela faz um investimento mais relevante, mas aí olha o que já aconteceu. A cultura da empresa já deve ter mudado, já tem os primeiros passos já estabelecidos, as pessoas envolvidas, inclusive na operação, perceberam valor naquela mudança, o que facilita muito também para um consultor externo, né? A empresa já está comprada, não são só duas pessoas e a pessoa consultora ela tem que quase convencer uma organização a mudar. Como é que você vê esse passo intermediário nesse dilema que a gente tem no país hoje de um número reduzido aí de pessoas capacitadas no tema? Você sabe que, assim, fala um pouquinho de tecnologia, né? Tecnologia de planejamento de demanda, ou de integração né, do S&OP, de integração demanda-produção. É uma tecnologia que, de alguma forma, sempre existiu, né? Você pega lá o SAP, desde quando ele foi implementado, eu vou lembrar lá antes dos anos 2000, talvez, 1998, por aí, a SAP criou lá o módulo de APO, né, que já fazia um pouquinho dessa parte de supply chain, um pouquinho mais de inteligência por trás também e tal. Qual que é a sacada, Igor? Eu acho que a sacada é a seguinte, ó. O grande, o grande vilão de você não conseguir implementar o supply chain ou um planejamento de demanda, um S&OP, eu vou generalizar tudo como S&OP para facilitar, né? O grande fator de não conseguir implementar um S&OP legalzinho, seja ele com 2 analistas, seja ele com uma baita estrutura, seja ele com apoio de consultora sem consultor, ele é o seguinte, ele é
o convencimento das pessoas de que aquilo funciona e que aquilo é bom. Acho que esse sem dúvida é o principal, sabe? Então, quando eu falo lá no comecinho de que você ter só uma pessoa que quer implementar sozinha, ela não vai conseguir, não vai mesmo, assim. Nem que ela selecione a melhor ferramenta de TI. Esse é um ponto importante. Ah, Aí o que que acontece? Eu acho que se você tiver que selecionar uma ferramenta de TI para fazer o seu SNOP, eu já vi isso acontecer em algumas empresas, não só com ferramenta de SNOP, mas com outras em geral. Quando o negócio não é bem patrocinado e a coisa não é entendida por todo mundo, você põe a melhor ferramenta do mundo e não vai funcionar, porque tem boicote até inconsciente, né? Eu sou da opinião de que, antes de tudo, tem que estar todo mundo alinhadinho e convencido que aquele negócio funciona, tá? E aí, os últimos 10 anos tiveram vários avanços nesse sentido, e uma das partes que a IA contribui é ela conseguir detectar dentro da base de dados, por exemplo, canibalismo. Quanto uma movimentação em uma SKU ela acaba consumindo ou contribuindo para outra. Ou abordagem de marca. Você faz uma propaganda de uma marca de cerveja que ela tem vários vasilhames. Esses vasilhames, eles são beneficiados, né, por causa desse investimento na marca. Então, há hoje uma complexidade que a IA consegue contribuir, significativa. Então, Fernando, gostaria aqui de fazer um último pedido para você. As pessoas estão acompanhando aqui, né? A gente fechou aqui o nosso podcast falando de IA, mas também já falamos de gestão de mudança. Então, você teve a oportunidade de fazer o mestrado lá atrás, bem na época que estava se iniciando essa indústria, então você viu o quanto isso foi importante para sua carreira. Por quem está querendo investir em aperfeiçoamento agora, nesta nova época do supply chain, o que que você recomenda para essas pessoas estarem se aperfeiçoando? O Igor, enfim, depende, não, é duro recomendar, tem pouco curso de, sei lá, de extensão, de pós-graduação que tem isso como ênfase, né? É difícil realmente. Eu acho que, infelizmente, ainda tem que ser talvez uma missão aí mais autodidata, sabe? O que que eu sugiro? Eu sugiro assim, eu sugiro realmente dar uma buscada aí na internet, artigos que falem sobre isso, mas eu acho que uma coisa bacana e que funciona bem, o que vocês têm aí também da comunidade, né, de pessoas, né, tem o grupo de WhatsApp, que eu acabei de participar também, que trocam ideias, que conversam. Eu acho que isso, nesse momento em que tem pouco suporte acadêmico, né, uma coisa que ajuda bem, que um vai falando para outro, olha, eu vi isso aqui legal de um lado, vi de outro, como é que eu implementei isso aqui na minha empresa, como é que você implementa na sua. Esse é um caminho de custo zero, basicamente, né, que as pessoas podem adotar. Ele é um pouquinho mais lento, mas ele é bacana, a pessoa vai se desenvolvendo. Um outro caminho que eu acho bacana, e aí não sou só eu que faço isso, é, é procurar eu não gosto muito dessa palavra porque ela ficou meio desgastada, mas procurar uma mentoria mesmo, sabe? Procurar uma pessoa mais sênior que tenha passado por todas essas etapas, e aí se a pessoa quer se desenvolver na área de SNOP, alguém que possa falar para ela, fazer uma mentoria direcionada. Acho que é a melhor coisa. Eu faço isso, né, com algumas pessoas. A mentoria direcionada no seguinte sentido: ó, pô, eu fui promovido agora nessa função. Eu era da área comercial, me deram esse abacaxi para cuidar de SNOP agora, né? Ou alguma coisa desse tipo. Eu quero me desenvolver porque é uma área que eu acho que é promissora. O que que eu tenho que fazer? Assim, uma mentoria de equipe que fala, ó, vamos lá, me fala quais são os seus problemas, vamos resolver junto aqui, conceitualmente. Ó, você está com esse pepino aqui real na empresa? Eu te aconselho a fazer assim assado, planilha assim, usa esse método, usa aquele, entende o que que é, etc, etc. Então, essa mentoria ajuda bastante. E no caso de SNOP, tem uma dica de ouro também, que é a seguinte: SNOP é o cara que faz esse tipo de ação, ele é um cara de interface. A principal função dele é interfacear diversas áreas de conflito da empresa. O cara que quer vender com o cara que quer produzir, que tem objetivos diferentes, infelizmente, né? Infelizmente, porque é do conflito que as coisas ficam boas, né? Que saem coisas boas. Mas ele é o cara de interface. Então, além de ser um cara que conheça tecnicamente e que saiba entender o problema e resolver, esse é um pedaço da mentoria. O segundo pedaço é saber como se comportar nesse meio de campo, né? E muitas vezes o meio de campo como é que eu vou dizer? É uma imagem meio assim, meio extrema, mas é a terra de ninguém na Primeira Guerra Mundial. Você tinha a trincheira dos aliados de um lado, a trincheira do eixo do outro lado dos alemães, e tem aquela terra de ninguém no meio que era entre as trincheiras, quem passava morria, né?
Então, é uma terra de ninguém, é bala vindo de um lado, bala vindo de outro. Então, saber se movimentar na terra de ninguém e saber se comportar, ter a postura correta, ter a iniciativa correta, saber o quanto você sabe se está pressionar, o quanto fala sim, o quanto fala não, eu acho que talvez seja uns 60% do sucesso. Os outros 40% é essa parte mais técnica, mais conceitual. Então, é isso. Resumindo, participar de grupos, conversar bastante com colegas, já que não tem uma disciplina pronta, e quem tiver a oportunidade, vale bastante a pena, nesse momento, pegar uma mentoria nesse sentido, bem localizada. Pô, uma mentoria de 3 meses. Falar assim, quero aprender, qual que é o meu problema, me ajuda a resolver. Puta, ajudou, resolveu, legal. E por aí vai. Acho que o caminho, por enquanto, é esse. Até a gente ter isso como uma disciplina bacana, como tem em finanças. Ficou super claro. Essa parte de comunidade realmente contribui muito, né? Quando há uma comunidade aberta, genuína, que traga aspectos práticos, falhas, inclusive, né? Há muito aprendizado em compartilhar falhas e oportunidades de melhoria. Isso no âmbito ali do aspecto técnico, mais mentorias. E como é uma área de interface em objetivos conflitantes, né, de certa forma, vendas e produção, essa parte da comunicação, autoconhecimento, comunicação assertiva. Então, são cursos interessantes para que a pessoa se desenvolva do ponto de vista de interlocutor para ajudar a chegar no consenso, né? Tanto que existe a tal reunião do consenso. Então, sendo uma pessoa que contribua opiniões divergentes a consensuar, é uma pessoa que com certeza vai fazer grande diferença no time. Super obrigado, Fernando. É ótimo contar com você. Gostaria de também perguntar como é que o pessoal encontra, talvez para uma mentoria, uma dúvida, uma recomendação, redes sociais, compartilha conosco. Vocês me encontram basicamente pelo LinkedIn, que é a minha rede social principal. Eu tenho uma agenda bastante, vamos dizer assim, bastante cheia. Então, vão me mandando mensagem, a gente vai conversando e vai tentando dar sequência na conversa, tá bem? Então, agradeço muito, Fernando, por você ter compartilhado a sua experiência, algumas reflexões interessantes e intensas aqui. O mercado está um mercado muito dinâmico, a complexidade do mundo só aumenta, e com certeza, cada vez mais, as áreas que envolvem o supply chain estão se tornando um dos corações das indústrias e dos varejistas. Então, são bastante importantes para a saúde financeira das empresas. Com certeza, precisamos de mais profissionais qualificados. Agradeço você que nos acompanhou até aqui. Desejo que você tenha aprendido, que você tenha novas oportunidades de aperfeiçoamento e conto com você nas próximas. Muito obrigado. Obrigado.